Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Pessoal, no episódio 23 de hoje a gente vai conversar com vocês sobre transições. Que comportamentos a gente acredita serem importantes no momento que a gente recupera a bola, no momento que a gente perde a bola. Vai falar um pouco sobre contra-ataque, vai falar um pouco sobre retorno defensivo. Então tudo que envolve essas transições, tanto no futsal quanto no futebol de campo. Então o Felipe vai começar conversando com vocês o que ele acredita ser importante nesse momento do jogo, que tem a ver com o ataque, tem a ver com a defesa, tem a ver com as bolas paradas também. Galera, não diferente das outras situações de jogo, aí, tanto no futebol de campo como no futsal, a gente sempre tem que começar, como o Leandro fala, nos pormenores ali, pra gente incentivar os comportamentos e posicionamentos corporais ali da criança, ali, do jovem, para ele ter esse retorno de marcação. E também iniciando nesse sentido que a gente fala em transição, por exemplo, defensiva. Falamos da transição defensiva, não quer dizer um retorno de marcação, né? Porque às vezes tu tá marcando alto ou tu tá perto do gol adversário, aí tu tem que tomar, a criança tem que tomar aquela atitude do PP, que a gente fala, que é do perdeu, pressionou. Porque se der uma situação do posicionamento corporal da criança que tá com a bola tá ruim, ou dá um passe ruim pra te pressionar ali, ou tu tomou a bola perto do gol, não vale a pena tu retornar até a tua linha defensiva ali para te esperar a construção da jogada, e sim tu tentar pressionar ali para ter uma situação de perigo de gol ali para o adversário. Então, falando da transição defensiva, os retornos de marcação. Começamos com treinos individuais, né, Leandro? Ajeitando o posicionamento corporal da criança, treinos individuais de retorno de marcação. Não deixando de lado, e eu acho que é o mais importante da minha fala aqui, é que seria que a tua transição ofensiva e a tua transição defensiva está totalmente ligada ao teu modelo de jogo. Então, se a tua marcação é baixa, a tua transição seria recompor as linhas. Se a tua marcação é alta, a tua transição seria pressionar depois que perde a bola. Então vamos lá, transição defensiva, retornos em direção ao gol, incentivar a criança a retornar em direção ao gol nas categorias menores, porque fica muito aquele formigueiro, e às vezes às vezes é melhor tu voltar em direção ao gol do que tu correr atrás do adversário, né? Isso falando das menores. Em relação à transição ofensiva, agora estou fazendo um resumo aqui da minha fala, depois a gente vai se complementando. A transição ofensiva, que é o que eu falei inicialmente, que é em relação com o modelo da marcação. Então, transição e cuidar. Às vezes a gente treina muito globalmente, assim, tomei a bola, vou em direção ao contra-ataque. Tomei a bola, rápido contra-ataque. É aquele griteiro, tomei a bola, vamos contra-ataque. Não, precisamos ter comportamentos posicionais em cada setor do campo quadro. Tomei a bola na ala, tomei a bola no setor congestionado que é o meio, tomei a bola na zona de construção, de defesa ali, que tu tem que manter posse de bola e tentar construir. Tomei a bola lá na frente, perto do gol. Cada tomada de posse de bola do seu time tem que ser treinado um posicionamento e uma situação de acordo com o setor do campo quadro. Não é tomei e vamos todo mundo pra frente, né? Na minha opinião particular. Cada setor tem que ser treinada a situação para estar bem claro para a criança ali os posicionamentos em cada setor do campo quadro, né, Leandro? Eu acho que essa questão do modelo de jogo, Felipe, é muito importante. O modelo de jogo, a ideia do treinador, né, e as características dos atletas principalmente. Eu acredito que a gente não pode passar comportamentos fixos para os atletas, né? Que é, por exemplo, eu perdi lá na frente e automaticamente eu sempre vou pressionar. Eu acho que o importante é a gente passar para eles, se a minha ideia é de pressionar depois de perder a bola, mas passar também para eles entenderem que eles têm que perceber se vale a pena naquele momento pressionar. Às vezes eu vou pressionar, eu vou estar no 2 contra 1, vai ser desvantagem para mim eu pressionar. Então a gente tem esse comportamento de perder, pressionar, mas a gente tem que estimular eles a perceber também a situação do jogo. E aí que vai na questão dos pormenores que tu fala, né? A gente trabalhar essas questões dos setores, da percepção, trabalhar que eles dominem as pequenas relações, né? Primeiro 2 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, 2 contra 1, como é que retorna o outro jogador que está lá na frente. Então, a gente trabalhar essas situações para que eles entendam, passando o conteúdo de perceber que eu posso pressionar ou se eu tenho que retornar na questão da transição defensiva, né? Mas, principalmente, o que eu acredito é trabalhar a percepção deles. Em qual momento, e passar para eles em qual momento é melhor eu pressionar, qual momento é melhor eu retornar, por mais que eu prefira pressionar. Porque o jogo a gente não sabe, como o Felipe gosta bastante de falar, ele é um caos, né? A gente não consegue controlar. A gente tem o que a gente acredita, o que a gente quer passar,
Mas muitas das vezes, na maioria, não vai acontecer aquilo exatamente como a gente treinou. Então, preparar os atletas, isso já vai na questão do treino, dos exercícios, para perceber se eu estou num setor da quadra mais defensivo, eu perdi a bola, qual é o meu comportamento. Às vezes eu vou perder a bola na defesa, a melhor situação vai ser eu pressionar o jogador porque ele está muito perto da goleira. Não vai ser a melhor situação eu só ficar esperando ele. Então, a gente trabalhar essa questão de uma variabilidade de comportamentos, tendo um comportamento maior, eu acho que é muito importante. Então, dentro disso, a questão dos setores que o Felipe fala, do 2 contra 1 que eu falei, o 3 contra 1, 3 contra 2, para eles irem dominando essas pequenas relações e percebendo na hora do jogo, principalmente em umas categorias menores, né? Às vezes a gente larga um jogo de 4 contra 4, começa a trabalhar que é contra-ataque, mas os meninos não vê que eles estão 2 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 2, enfim, as mais diversas situações, seja no futebol de campo, seja no futsal, porque a gente fala bastante de futsal e o Felipe, mas esse 2 contra 1, 3 contra 1, ele ocorre muito no campo, né? E é talvez mais fácil de se perceber até pela dimensão do campo. Então, é mais setorizado daí. É isso. Então a gente tem um campo maior, os setores são maiores, talvez se a gente conseguir trabalhar isso, eu acho que tem que ser o foco do nosso trabalho, que eles percebam as situações. E aí aquilo que eu falei, é trabalhar a percepção deles do que é melhor fazer em cada situação, por mais que eu tenha um comportamento maior. E certamente que esse trabalho de percepção, né, Leandro, vai com os exercícios que a gente planeja antes de ir pro jogo, né? Exercícios para eles entenderem as questões individuais dessa transição. Mas assim, como tu falou, que eu achei muito boa a relação, que se tu tá perto da goleira, às vezes tu tá num 2 contra 1 perto da goleira adversária, então não vale a pena tu pressionar. Mas mesmo assim, a gente tem que ter conceitos, né? No caso, essa variabilidade de situações que tu fala, a gente precisa de conceitos para eles verem. Se eu tô perto da goleira, eu vou pressionar. Por que eu vou pressionar? Porque eu tô mais perto da goleira. Mas se eu tiver no 2 contra 1, eu vou retornar nas linhas de marcação. Claro que isso não é de uma hora para outra, né? É com exercícios. Às vezes a gente faz um coletivo no final. A gente tem muito de, vou fazer coletivo no final, que eles pedem. Eu acho válido o coletivo no final. Acho muito válido. Só que tu não pode fazer um coletivo simplesmente deixando ele jogar. Tu tem que parar em situações, até a brincadeirinha do estátua eu ando fazendo, Leandro. Estátua, que eles estão bem posicionados naquela maneira que tu quer explicar, e tu vê, olha o que está acontecendo aqui. Ó, tu não acha melhor fazer isso, tu não acha melhor fazer aquilo. Então, o que eu costumo dizer, que as transições para mim são os momentos mais importantes e que mais levam um tempo de trabalhar, na minha opinião, né? Então, o que eu coloco no meu planejamento, sempre coloco o jogo orientado, não coloco um coletivo. Porque nesse jogo orientado é importante tu fazer, porque aí tu para e eles percebem o que está acontecendo naquele momento. Então, nas transições, eu costumo fazer exercícios específicos e depois mostrar na hora do jogo o que está acontecendo em cada setor, em cada momento. Então, quando eu treino transição, eu dou um tempo de jogo maior para eles ter bastante as situações de transição e explicar no momento, parar no momento. Se tu parar no momento, não parar no momento e o jogo passar, a chance deles gravarem a situação é menor. Então tem que parar no momento ali. Então eu acho importante o coletivo que a gente chama, nesse treino de transições, mais um jogo orientado, como eu costumo chamar. O que tu, pegando no início dessa sua segunda parte que tu falou, Felipe, é ensinar eles a perceber os sinais no jogo, né? Isso. A perceber, eu acho que esse é o nosso trabalho ali. E a questão de parar o coletivo, eu acho que a gente tem que, o coletivo, o jogo orientado, enfim, o nome ali que a gente vai usar, é importante. A gente só tem que entender o treinador, se a gente não tá passando do ponto, às vezes tá parando demais e travando demais o jogo. Eu acho que no início de um trabalho, que nem tu falou, quando tá aplicando um conceito que os meninos não dominam ainda, a gente parar pra mostrar pra eles perceberem é muito importante. Mais pra frente, quando eles já estão dominando, a gente parar o jogo toda hora, eu também acho que a gente passa um limite, a gente acaba travando demais o treino, então acaba não sendo tão prazeroso assim pra eles o treino, eles acabam não aprendendo tanto. Tem momentos pra esse tipo de comportamento nosso. E eu acho que é importante, às vezes, no planejamento, a gente também já deixar mais ou menos, como é que eu vou dizer, marcado assim, vou parar nesse momento, tal situação, a bola vai sair no goleiro, entrou no alho, eu vou parar aqui. Então eu acho que isso é importante da gente trabalhar, a gente já ter definido onde a gente vai parar pra não chegar lá e ser uma coisa aleatória. É claro que vai ter vezes que a gente vai parar o treino porque ocorreu uma situação que a gente não esperava e normalmente, como eu falei antes, ocorre. Só pegando ali, trazendo um pouco para a transição ofensiva ali, que eu acabei não falando muito,
A mesma situação da defesa, a gente tem comportamentos na zona 1, na zona 2 e na 3 que a gente vem se referindo, né? E daí da mesma forma, às vezes eu vou querer tirar a bola da pressão, às vezes vou dar um passe pra frente para acelerar um contra-ataque, e aí é trabalhar essas situações de ataque em velocidade, mas não só com filas. Eu trabalho 3 contra 1 com 3 filas contra um fixo, mas depois eu tenho que botar isso numa situação de jogo também. Para eles entenderem o conceito, mas eles têm que também perceber no jogo. Então, que é os pormenores que o Felipe falou. E também uma coisa importante é trabalhar no futsal e também no campo uma terminação de ataque, né? Eu tenho que ter um cara da segunda bola, da segunda trave, desculpa, ter um cara do passe para trás. Ter isso, não é só o 3-1, não é só eu largar o 3 contra 1. Passe pra trás, segundo pau e sobra. Que nem no campo, fecha a primeira trave, segunda trave, tem o rebote também, é ter isso organizado. Não é simplesmente eu fazer um 3 contra 1, desculpa, e deixar solto. É eu passar conceitos pra eles, pra que na hora do jogo eles possam perceber. É claro que a gente adaptando as idades, né, Felipe? Eu acho que é o mais importante. E aí a última coisa que eu vou falar da questão do modelo é as características, né? Porque, por exemplo, eu não posso marcar baixo se o meu contra-ataque ele não é efetivo. Então talvez seja melhor eu marcar em cima. Então essa avaliação do grupo de jogadores, de como eles estão respondendo aos momentos do jogo, eu acho que é muito importante. Então, pessoal, acho que era mais ou menos isso que a gente queria passar. Isso, juntamente com a propaganda política, a gente vai encerrando. E me caiu na cabeça agora um tópico aqui também, antes de encerrar. Que é a questão assim do momento do jogo, né? Porque às vezes tu treinou bastante a transição ofensiva em contra-ataque, por exemplo, e o resultado tá favorável pra ti. Aí quando vê tu tomou uma bola em zona de construção, quando vê tira da pressão, vira o jogo, mantém a posse, faz um jogo apoiado. Então, pra vocês verem que é muito complexo tu passar todas essas situações pra criança. Mas valeu aí, eu acho que esse tema acho que dá até mais um podcast, né? Abrangente, né? É que tudo que a gente falou foi perfeito, é tudo situacional, né? É tudo uma situação circunstancial na hora do jogo. Então por isso que a gente não pode passar comportamentos muito fixos pros atletas. E sim passar comportamentos que eles interpretem o que está acontecendo no jogo. Eu acho que esse é o nosso ponto-chave do nosso trabalho como treinador, como professor. Certamente. Certo, pessoal? Esse foi o nosso episódio 23, que a gente conversou com vocês sobre transições, conceitos que a gente acredita na transição ofensiva, transição defensiva. Aguardamos os comentários de vocês. Grande abraço aí, se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.